Boa tarde para quem está assistindo a gente no SBT. Meu nome é Denner. Hoje é terça-feira, dia de Vamos Conversar. Infelizmente a Cibele não está presente, então hoje o programa é comigo, mas eu tenho uma convidada aqui, a Daniela Dalpozo. Ela é nutricionista formada e atua aqui em Florianópolis e hoje a gente vai conversar sobre comida. É um assunto bem interessante. A gente está na semana de prevenção à obesidade infantil, então a gente quis trazer esse assunto para a gente conversar sobre comida, alimentação, dietas e quando a comida deixa de ser sinônimo de prazer e passa a virar uma vilã, né, para muitas pessoas. Então, Daniela, muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite e uma boa tarde para todo mundo. Então, começo te perguntando, trabalhas aqui em Florianópolis há 2 anos, tens consultório. O teu público que te procura nos consultórios para atendimento, tem problemas com a comida? É recorrente? Sim. Eu trabalho há 2 anos, que eu já estou formada, eu tenho meu próprio consultório. E há 2 anos, todos os dias, entram pessoas transtornadas com comida. Não vou dizer que elas estão 100% com um diagnóstico de transtorno alimentar, mas aquele relacionamento ruim com comida, aquele comer compulsivo, aquele comer por merecimento, do que eu posso, eu mereço, eu quero, eu tô estressado, eu como, eu tô feliz, eu como, aconteceu alguma coisa, o chefe brigou comigo, então eu vou comer para me acalmar. Então, a relação com comida deixou de ser uma coisa nutritiva, que é a nossa essência. A gente tem que entender que a alimentação é o que nos tornou um bebezinho até quem a gente é hoje, né? E deixou de ser algo fisiológico para virar muito comercial, para virar alguma coisa muito emocional, muito sentimental, muito afetiva. O comer está de uma maneira diferente na visão das pessoas. Um ponto importante que a gente precisa destacar, já que a gente está falando de comida, é essa questão. Quando a comida ela passa de ser algo que é importante para a gente, para uma necessidade básica, a comida é hoje, para ser uma coisa que dói para muitas pessoas, que gera problemas, gera tristeza, sofrimento, enfim, uma série de outros... desencadeia uma série de outros problemas. Eu fiz uma rápida pesquisa e encontrei dados do Ministério da Saúde que mostram que de 2008 para 2018 a gente teve um salto de 68% no número de obesos no Brasil. E Santa Catarina, principalmente Florianópolis, é uma das capitais que lidera esses números e traz um alarme, né? Porque quando a pessoa está obesa, muitas vezes ela cai na ideia de dietas restritivas, que acaba sendo quando tem que cortar uma série de coisas e qualquer reunião, qualquer momento que era para ser uma troca de ideia com os amigos, acaba sendo um momento difícil. De comida. De comida. Tudo acaba em comida, né? Na verdade, eu acho que esse número que só está crescendo cada vez mais se deve a duas grandes coisas. O primeiro, a gente está cada vez mais sedentário. Então, a gente vai no shopping, a gente pega a escada rolante, a gente sobe de elevador. Ninguém mais sobe pela escada normal. Nós temos controle remoto. Estamos cada vez mais imediatistas. Então, a gente quer tudo para ontem. Se o Wi-Fi cai, a gente já começa a xingar o celular, já briga, já manda para a operadora dizendo, meu Deus, o que está acontecendo? E estamos comendo muito mais em questão de calorias mesmo. Então, uma pizza, um hambúrguer. Não que esses alimentos sejam proibidos, mas eles são mais calóricos, o que no final das contas, a conta não bate. Tu gasta menos e come mais, acaba engordando. E outro ponto que está pegando muito para essa questão das dietas restritivas, da obesidade, do efeito sanfona, que é o que pega a maioria das mulheres também, é o fato das dietas imediatistas. Então, tu emagrece muito rápido, tu tem essa questão do emagrecimento imediato e depois vem o efeito rebote, onde às vezes tu engorda o dobro, o triplo, e é isso que tem acontecido com a maioria das mulheres. Aí gera frustração, aquela própria insegurança consigo mesma, aquela questão de eu não confio, eu já tentei N dietas, eu já fiz 200 coisas e eu sou um fracasso, entra mais ainda a frustração, e aí entra a parte que, assim, a comida deixa de ser um prazer, para virar um vilão. Aproveitando o gancho que a gente já falou de dietas, vou pegar uma pergunta aqui que a gente recebeu pelo WhatsApp, da Juliana Martins. Ela pergunta, Dani, como funciona o desafio 30 dias que inicia no dia 14/10? Acredito que seja uma dieta. Não sei se... Isso, na verdade é um desafio que eu mesma estou fazendo. Ah, é seu desafio. É um desafio meu.
Porque assim, eu sou muito adepta a tudo que te motiva. Então, desafios que motivem, aulões na beira-mar que motivem, tudo que tem um propósito legal motiva. Esse desafio que eu estou propondo é justamente para motivação. Mas não, nada de dieta restritiva, eu não trabalho com dietas restritivas, eu não gosto dessa coisa da obsessão de só o número da balança, que é o que importa, e isso, dentro do meu consultório, é o que menos importa. Tem pessoas que nem se pesam também, porque aquele número não é importante para mim. Deve ser avaliado composição corporal, estilo de vida, tudo isso, tá? E o desafio, a maioria dos desafios que eu conheço de pessoas legais que trabalham com esse mesmo intuito é a motivação, porque os desafios de 30 dias, emagreça 15 quilos em 30 dias, isso é surreal, não existe, não tem como isso. Fisiologicamente falando, a pessoa ela pode ficar muito magra, mas com uma saúde mental horrível, e saúde mental é extremamente importante. Porque depois volta. Porque depois volta, exato. Não adianta tu emagrecer em 30 dias e depois nos próximos 30 tu engordar o dobro. Não tem como. E é o que a gente vem falando, que a gente conversou um pouco antes, que puxa para a obesidade, porque a pessoa se desacredita nas dietas e acaba largando de mão, descuidando da alimentação. Exatamente. E a falta de exercício e a saúde. Tu começa a ver que a pessoa ela já tá com um certo relacionamento ruim com a comida quando ela pensa 24 horas em comida. Quando se olhar no espelho já tem uma visão totalmente distorcida do próprio corpo. Quando ela tá comendo aqui, ela já tá pensando quantas calorias, o que isso vai fazer. Ou ela come no dia anterior e no dia seguinte ela se mata na academia. Falando de quem come no dia anterior e o dia seguinte, temos uma pergunta aqui da Ana Vaz, nossa repórter aqui no SBT. Ela pergunta: Dani, jejum intermitente, fale sobre. Então, o jejum intermitente vamos fazer uma analogia que vai ficar mais interessante. Eu estou aqui no SBT e eu preciso ir até a minha casa, tá? Eu posso ter 5 caminhos diferentes. Um que é mais rápido, um que pega trânsito, um que eu vou encontrar muitas sinaleiras e os outros também vão ser o tanto quanto complicados. Eu tenho 5 estratégias diferentes para chegar na minha casa. Quando eu estou num processo de emagrecimento, o jejum é uma estratégia para chegar ao meu objetivo final, tá? Eu não trabalho com jejum, porque o jejum, diz para alguém que ela tem que ficar sem comer. Só nesse fato a pessoa já digo, meu Deus, eu vou passar fome. E só passar fome a pessoa já fica desesperada, né? Uhum. Então aí eu já estou lidando com a saúde mental dessa pessoa. Eu prefiro ir devagar e sempre, a pessoa comer de uma forma intuitiva e se o jejum se encaixar na vida dela de uma maneira natural. Só para quem está assistindo e não sabe o que é jejum intermitente, me corrija se eu estiver errado. A pessoa fica um tempo sem comer, são 12 horas, 16 horas, né? São protocolos que podem ser feitos de 12 horas, 16, 18, até 24 horas. E depois a pessoa volta a comer. Então ela fica um tempo com fome, vive a vida normal, isso, teoricamente, mas sem comer e depois ela volta a comer. Isso. Ainda agora uma pergunta positiva. Qual a melhor forma de criar o hábito para comer melhor? Eu acho que tem várias formas, mas entenda o porquê, o que te move a comer melhor. Quando tu entende o significado da mudança, tudo faz mais sentido para ti. Por exemplo, tu quer correr uma corrida de 10 quilômetros. Por que tu quer correr 10 quilômetros? Porque tu vai ter uma sensação de empoderamento. Beleza, então esse é o teu objetivo. O que te move a comer melhor? É se sentir melhor no espelho? É parar com as suas dores de azia, de gastrite, de enjoo, ou até mesmo o hábito intestinal, que hoje em dia de todo mundo está bem complicada essa questão. Então, a tua motivação ela é muito interna. A motivação é interna e inspiração é dos outros. E jamais gerar comparação com os outros. A gente tem muito, acho que definido, as pessoas têm comida boa e comida ruim. Exato. E aquelas que passam no meio. Refrigerantes, hambúrguer, isso, tudo ruim. E a salada como bom, como algo que seria aquela comida para muitos sem graça. Então, mas tem um equilíbrio dos dois, talvez um hambúrguer com salada, alguma coisa nesse sentido, brincando. Mas talvez a chave para uma alimentação... Sim. Eu costumo dizer que não existe alimento que tu pode ou tu não pode. Tu pode comer de tudo
mas não tudo. Um equilíbrio. É um equilíbrio. Então, até se fala muito em dieta, dia do lixo, comida lixo, besteira. Nenhum alimento deve ser tratado assim. Tu deve tratar um alimento gostoso demais para ser consumido todos os dias. Eu brinco que é dessa maneira que a gente deve olhar o alimento. Criar esse amor por ele e entender que a pizza, às vezes, está associada com um final de semana que tu vai sair com os teus amigos. E tá tudo bem tu comer a pizza, mas ao invés de comer um rodízio ou comer 10 pedaços de pizza, talvez 2 ou 3 já te sustente. Tu não precisa do exagero. Que o problema hoje em dia é o exagero de tudo. Nós estamos muito intensos em tudo que a gente faz. E esse é o grande lance da situação como um todo. E falando em exagero, álcool. Álcool. O álcool Porque tem um limite, tem uma bebida melhor que outra. Na verdade, não tem uma bebida melhor que a outra. O vinho, eu diria que é ótimo para longevidade. Tá? Então, quem quer viver muito, bebe vinho, né? Mas numa quantidade de 150 ml diários no máximo, tá? Diário. Não é para também exagerar demais. Mas a questão do álcool entra na mesma parte social. Muitas vezes está linkada com N situações da tua vida social. Mas o álcool também entra numa parte, assim como a comida, que te leva para um mundo diferente. O álcool, ele te dá liberdade, o álcool, ele te mostra quem tu não é, talvez, na vida. Assim como uma comida, ela também te dá prazer. E as pessoas comem por prazer ou bebem para fugir da realidade. Então, tem toda essa questão envolvida que deve ser analisado com terapia, com toda a parte comportamental da pessoa. Tudo isso precisa ser muito linkado. E Dani, hoje você é uma profissional que prega muitas coisas diferentes do meio profissional dos nutricionistas e das nutricionistas. Mas isso causa estranhamento dos seus pacientes? Causa porque, na verdade, hoje nem tanto. Quando eu comecei, eu usei a minha rede social para trazer essa nutrição um pouco mais diferente. E as pessoas, elas não entendiam por que era normal comer pizza. Porque quando a primeira vez que uma nutricionista me falou que eu podia comer chocolate, eu disse assim, meu Deus, essa nutricionista é louca, né? E hoje em dia eu falo pro meu paciente, tu pode comer chocolate, mas tu não precisa comer a barra inteira. Às vezes a minha própria recomendação é pro paciente sentar e comer uma barra inteira de chocolate, ele com ele. Porque nesse momento que ele tá fazendo isso, de comer a barra sozinho, sem nenhum fator externo, ele tá entendendo o que é comer. Ele tá criando consciência e ele não vai conseguir comer a barra inteira. Eu sei disso que acontece. E daí ele tá criando consciência, ele tá criando a responsabilidade de que ele não precisa de comer de tudo. Então, essa nutrição um pouco mais consciente e mais humana é entender que eu não tô tratando o paciente como um prato de comida, mas eu tô tratando quem está comendo, como tá comendo, por que tá comendo. Essa consciência. A consciência. E problemas que desencadeiam ter essa comida como inimiga, eu digo, ansiedades, os próprios problemas alimentares, bulimia, anorexia. Sim, a questão de todo transtorno alimentar. Então, eu sou uma ex-bulímica, eu tive a bulimia provocada por vômito e laxantes. A questão da ortorexia, que é quando tu gera obsessão, que tu não quer nem sair com alguém para comer. Quando tu deixou de ter a tua vida social porque vai ter uma pizza e tu não quer comer isso. A parte da anorexia, que é quando tu tem transtorno de imagem. Então, eu já senti na pele tudo isso, eu sei o quanto isso é difícil. E o outro lado, que é a questão da obesidade, que é o grande problema, que gera mais ansiedade, mais compulsão. São grandes problemas que a nossa realidade está enfrentando. Complicado, bem complicado. Tem uma pergunta aqui da Sônia Damascena. Boa tarde, Sônia. Ela fala que nas redes sociais ela encontra uma série de propagandas de remédios para emagrecer, de sucos feitos e remédios. Existe uma prescrição, mas para casos indicados. Sim. Qual é o risco, assim, de alguém pegar um remédio ou conseguir um remédio por meio de receita, enfim, e acabar utilizando? O grande problema do remédio é que a partir do momento que tu toma um remédio, tu tá ajustando um lado e prejudicando o outro. Isso serve para qualquer tipo de remédio. Existem remédios necessários que é prescrição, tu precisa tomar, e existem remédios que não são necessários. Esses
É óbvio, se tu é um caso muito de obesidade, muito grande, tu vai precisar de remédio. Mas tu tem que ter o acompanhamento nutricional. Não adianta tu tomar um remédio e comer 5 cachorros quentes num café da manhã, comer compulsivo. A questão da bariátrica também é uma questão que pega bastante, porque às vezes a pessoa ela faz bariátrica, mas os índices de quem cai no alcoolismo, ou tive uma paciente que eu peguei pós-bariátrica, que ela não conseguia comer por causa do estômago, mas ela virava 3 latas de leite condensado todas as noites, porque ela consegue beber. Então, primeiro a mudança tem que vir de dentro para fora, depois de fora para dentro. Então, o remédio é interessante para alguns casos, mas com hábitos, com estilo de vida, tu consegue mudar muito a qualidade de vida da pessoa, muito. A gente está encerrando o programa de hoje. Queria agradecer a sua presença. E um resumo do que a gente falou hoje é o equilíbrio. Equilíbrio. A vida é um eterno equilíbrio. Eu sempre digo que a alimentação saudável na verdade, a vida saudável é uma pirâmide. Em cima eu tenho alimentação, numa ponta eu tenho atividade física, na outra ponta eu tenho sono, é um pilar extremamente importante para a nossa vida. E no meio de tudo isso eu tenho a parte mental, que a mente manda em tudo. A gente precisa arranjar um jeito de tudo aquilo ali, esses 3 pilares estarem alinhados em um nível, pelo menos, pra gente ter uma vida mais saudável, uma vida mais saudável. Uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável e um sono mais saudável. Me perdi aqui. Obrigado, certo. Daniela. A gente fica por aqui. Espera a participação de vocês na próxima terça-feira. Não Vamos Conversar. A gente aguarda dúvidas, sugestões dos próximos temas. Uma boa tarde para vocês e uma boa semana. Muito obrigado.